Olá, começa agora mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a campanha da fraternidade com o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Endia Camini. E também vamos receber e vamos falar sobre o curso de promotoras legais populares com a jornalista Leila Gap. Eu sou Fernando Negrão Duarte e este é o Niso Comunidade. O tema da campanha desse ano de 2020 é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, com o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele. A tradicional campanha, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se iniciou na quarta-feira de cinzas, logo após o Carnaval, e vai terminar no Domingo de Ramos, data que marca o início da Semana Santa. Hoje estamos aqui com o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Júlio Endia Camini, que é presidente da Fundação Dom Aguirre, entidade mantenedora da Uniso e do Colégio Dom, e vai falar conosco sobre detalhes dessa campanha. Dom Júlio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Como é que é definido os temas e os lemas das campanhas? Em que momento do ano, obviamente que é de um ano para o outro, que já se pensa nisso, quando é que os bispos se reúnem e decidem que vão fazer aquele tema e aquele lema? Bem, na verdade existe uma comissão, né, que está encarregada não só de escolher o tema e o lema da campanha da fraternidade a cada ano, mas também de preparar todo o material, principalmente o texto base, que serve como o texto de referência, de fundamentação, de explicação também do tema e do lema da campanha da fraternidade. O tema e o lema da campanha da fraternidade, ele é escolhido com muita antecedência, se não me engano, com 2 anos de antecedência, porque tem todo um processo também de preparação muito cuidadosa, né, de todo o material que depois vai ser utilizado na campanha da fraternidade. É uma comissão que é composta por vários bispos e também por alguns peritos, alguns especialistas, né, que ajudam a escolher e de preparar o tema. E o cartaz da campanha, que neste ano tem uma personagem nacional. Irmã Dulce dos Pobres, né? Está contextualizado ali no Pelourinho, nos lembra então a Bahia, o lugar onde Santa Dulce dos Pobres deu o seu testemunho cristão. O cartaz também faz parte da preparação da campanha da fraternidade. É aberto um concurso, né, para toda a igreja, quem quiser, né, tomar conhecimento, é só entrar no site da CNBB, lá tem lá uma parte sobre a campanha da fraternidade, e ali são publicados os editais, né, tanto do hino da campanha da fraternidade, né, música e letra, e também o cartaz da campanha da fraternidade. Então, este cartaz também foi confeccionado a partir de um concurso que foi aberto para todas as pessoas que quisessem participar dele. Como é que o cartaz também é preparado da seguinte maneira, porque a comissão ela é responsável, né, pela confecção final do cartaz. Então, às vezes também não é de autoria somente de uma pessoa, né, mas de diversas pessoas que fizeram suas propostas. Então, elementos às vezes são combinados, né, são colocados juntos, então é como que se fosse uma obra com diversas mãos. Este último cartaz eu não tenho ideia de como é que foi confeccionado, mas de qualquer maneira, já disse muito bem, né, faz referência a Santa Dulce dos Pobres. Agora, esse tema desse ano, que é Vida, Dom e Compromisso, qual é a finalidade? O que está tentando buscar com isso? O tema é esse, é a vida, né? Por quê? Porque temos que chamar a atenção para a vida, porque ela está ameaçada, né? Ameaçada de diversas formas, né? Pela cultura da indiferença, pelo individualismo, por uma concepção hedonista da vida, né? Em que se curte a vida, mas se cuida pouco da vida, né? De uma sociedade, às vezes, que se constrói sobre bases, às vezes, desumanas, né? Quando a sociedade começa a não ter mais lugar para a vida, que ainda não nasceu, ou para a vida doente, ou para a vida no final da vida, né?
uma sociedade que não tem lugar para idoso, uma sociedade que não tem lugar para doentes, enfermos, uma sociedade que não acolhe aqueles que ainda não nasceram. Não é uma sociedade humana, é uma sociedade cruel, né? Estamos também vendo fenômenos ligados também à problemática da vida ameaçada. É o caso do suicídio dos jovens, dos adolescentes. O que está acontecendo com a nossa sociedade, né? A automutilação é uma chaga social, né? E isso nos faz questionar, né? Seriamente, como tem sido, como é a nossa fidelidade à missão evangelizadora, né? Porque, de fato, é a boa notícia, a boa nova, a nova vida, né? Novo ser, novo homem. Então, a campanha da fraternidade tem este objetivo. Por que foi escolhido este tema? Porque é algo que nos faz, nos preocupa, nos angustia, e queremos não só permanecer dessa maneira, queremos dar respostas eficazes a isso também. E com o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quem viu, quem sentiu compaixão e quem cuidou dele? Bom, essa é uma citação, né, do versículo da parábola do bom samaritano. Fala exatamente se a gente sente que a vida está ameaçada, né, qual é a nossa reação? Então, se apresenta, então, o bom samaritano, né? Ele vê, né? Ele enxerga. Tem muita gente que não é vista, né? Às vezes a gente quer fechar os olhos para certas coisas. Então, o bom samaritano é um bom exemplo para nós, um modelo, né, de alguém que vê, não é indiferente, não passa dizendo, isso não é meu problema, isso é problema dos outros, isso é problema do governo, isso é problema do bispo, isso é problema do padre, né? Não, a pessoa vê, né? Então, o bom samaritano vê. Ele não só vê, ele sente compaixão, né? A dor do outro se torna também a própria dor, não é? Compaixão não é dó, né? Compaixão é não ser indiferente, é ter essa capacidade de chorar com os outros. Mesmo que eu não tenha sofrimentos pessoais, eu me importo, né? Eu também sofro com os outros. Tenho essa capacidade de assumir a dor do outro. Isto é compaixão, sentir compaixão, né? A compaixão não é um sentimento que paralisa, né? Pelo contrário, nos impulsiona a fazer algo, não é? Para minorar o sofrimento, para enfrentar as dificuldades, para socorrer o necessitado, para socorrer aquele que está caído à beira do caminho. Então, o bom samaritano cuidou dele, né? Aqui, essa palavra é importante, né? Cuidar, né? Ter mais cuidado com as pessoas. Isso pode ser, quem cuida pode ser qualquer um de nós. O bom samaritano é um exemplo, então, para qualquer um de nós. Abrir os olhos para olhar, enxergar. A parábola termina com essa exortação de Jesus: vai e faz o mesmo, né? Vai e faz o mesmo, né? Então, nós somos exortados a fazer o mesmo que o bom samaritano. E por que a campanha da fraternidade trabalha exatamente no período da quaresma? É para que a pessoa reflita mesmo nesses 40 dias, como Cristo refletiu, foi também para o deserto refletir? Bem, o objetivo da campanha da fraternidade é a conversão, né? Conversão significa mudança de vida, voltar-se para Deus, voltar-se para o irmão, né? Então, a campanha da fraternidade foi uma iniciativa original, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Já existe há mais de 50 anos. Então, os bispos refletindo, né, falam, vamos fazer algo que não seja somente para alguns, mas que seja para toda a igreja do Brasil, né, que seja um chamado concreto de conversão, né? Se quaresma é conversão, então, nesta quaresma, neste ano 2020, né, como nós vamos concretamente viver a conversão, né? Então, se trata a campanha da fraternidade está estreitamente ligada, né, à conversão quaresmal, é uma proposta concreta desta conversão, é uma proposta não só individual de conversão, mas que procura fazer com que a gente leve também a sociedade como um todo, né, a uma mudança,
né? É interessante isso, porque a Igreja Católica não fala somente para os seus fiéis, né? Fala também de modo significativo para os outros, lançando uma proposta concreta de serviço e de colaboração. Aquilo que é tão próprio do catolicismo, que é a Quaresma, né, se torna, portanto, também uma proposta concreta para toda a sociedade brasileira, não é? As pessoas podem colaborar, podem se engajar também, né? Não é manipulação, não é imposição de uma fé, né, ou de uma doutrina, mas se trata de procurar pessoas de boa vontade, que queiram também colaborar, né, no enfrentamento das ameaças à vida que nós estamos sentindo, né? Então, esta é uma forma muito concreta também da Igreja Católica no Brasil de colaborar com a construção da sociedade brasileira, uma sociedade mais democrática, pluralista, a serviço da vida. Agora, o tradicional período da Quaresma também faz com que muita gente acabe jejuando de algum alimento, de alguma bebida que goste, enfim, nesse período dos 40 dias. Por outro lado, muitas vezes os padres estão incentivando um outro tipo de jejum, que é o da fofoca, da briga, da intolerância, enfim. Por que existe essa tradicional característica de fazer jejum de algumas comidas em detrimento de refletir também, tomar outras condutas e ter outros comportamentos? As coisas não são contraditórias, né? Se a gente ler a Escritura, nós vamos ver que, por exemplo, o jejum, não é? É um ato de religião. O jejum é um ato de religião, ou seja, é uma ação que a gente faz para Deus, certo? A gente não faz jejum para emagrecer. Não, isso não é um ato de religião. Fazer jejum para emagrecer é um ato terapêutico. Não estou falando nada contra, né, a gente procurar emagrecer, mas são coisas diferentes, né? O jejum, como ato de religião, ele é feito explicitamente como culto a Deus, como algo que a gente faz para Deus. Mas na própria Escritura, né, nós encontramos passagens dizendo que a Deus não agrada o jejum feito por aqueles que depois oprimem, né, os irmãos, né, passam os outros para trás, falam mal. Então, as coisas estão ligadas, né? O ato de religião, se ele é feito para Deus, deve ser agradável a Deus, né? Mas não é uma mágica, não é uma superstição. Só pelo fato de eu fazer, vou agradar a Deus. Tem que corresponder também a uma vida que seja agradável a Deus. Por isso também, às vezes, se propõe, né, que junto com a abstinência de algum alimento, de algum doce, algum sacrifício que a gente faça, isto tem que estar ligado também à abstinência de falar mal dos outros, de fazer fofoca, de ficar compartilhando fake news, de outras coisas que também desagradam a Deus, não é? Então, é importante que, às vezes, um ato exterior ajuda também a tomar consciência da necessidade de uma mudança interior, né? Às vezes, a gente pode fazer a abstinência de um doce, por exemplo, de um chocolate, vamos supor, né? Mas isso pode também nos ajudar a cair na conta, né, de que, junto com este sacrifício, devemos também nos abster de outras coisas, né, que são fundamentais, porque as coisas, de fato, estão ligadas, né? Aquilo que é exterior deve ser manifestação de uma atitude interior. E, às vezes, a prática exterior também pode favorecer e predispor a uma mudança interior. Agora, Dom Júlio, com relação à Páscoa, temos aí o coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate. Da mesma forma que no Natal surge a presença do Papai Noel em detrimento de se lembrar o nascimento de Cristo, ou se lembra, coloca essa imagem do Papai Noel quase que no mesmo nível. E agora também, na época da ressurreição, outra vez, um outro personagem do comércio vem. Como é que a igreja continua hoje trabalhando isso em suas ações, nas suas pregações? Eu posso levar o coelhinho da Páscoa para dentro da igreja? Pois é. Bom, temos que entender algumas coisas que são importantes. Tanto o Papai Noel, quanto o coelho da Páscoa, quanto o ovo da Páscoa são símbolos originalmente religiosos. Infelizmente, eles foram como que quase sequestrados, né, por uma indústria, né, que lucra com isso. Não tenho nada contra, né, lucrar, procurar ter lucro, né, que as empresas tenham lucro.
Mas o problema, às vezes, é quando esses símbolos que são originalmente religiosos, eles são esvaziados do seu conteúdo religioso e permanece somente a questão comercial, né, e econômica, né? Então, muitas vezes, a pessoa associa o coelho da Páscoa, né, como um símbolo pagão, simplesmente comercial. Mas, originalmente, o coelho, né, tem um significado religioso. Por que foi escolhido o coelho e não, por exemplo, uma arara, ou o urso, ou uma foca, né? Por que o coelho? Porque o coelho é o primeiro bicho que sai depois que acaba o inverno, né? É o símbolo da ressurreição da vida, não é? O ovo, a mesma coisa, né? O ovo está lá, parece uma pedra, parece algo inerte. De repente, ele choca, né? E o pintinho sai do ovo, né? Então, tanto o ovo quanto o coelho, né, eles são originalmente, têm um significado religioso. Assim também como o Papai Noel. O Papai Noel é São Nicolau, é o bispo, não é? Então, é lógico que temos que entender bem as coisas, né? De fato, às vezes, estes símbolos se tornam somente símbolos destituídos, né, de um conteúdo religioso. E cabe, então, às catequistas ou os catequizandos explicar esses fatos e a igreja continuar explicando insistentemente isso? Claro, eu aprendi isso na minha catequese, né? Foi da minha catequista que eu aprendi estas coisas e lembro até hoje, não é? Lembro até hoje. Por isso que é importante, de um lado, não tomar cuidado, né, para não confundir, né? Não confundir. Não permitir que os símbolos religiosos sejam esvaziados do seu conteúdo de fé, né? Mas, ao mesmo tempo, ter consciência de que, de fato, infelizmente, isso acontece, não é? É muito diferente, por exemplo, às vezes, de certas decorações de Natal, né? Que são bastante, como é que eu posso dizer, paganizadas, né? Quem foi visitar lá a Avenida Paulista, né, no Natal, né, vai perceber, é uma decoração muito bonita, né, muito até sofisticada, né, mas tem muito pouco, né, de cristianismo, né? Os símbolos, eles não sequer têm origem religiosa, né? São lá uns elfos, os soldadinhos de chumbo, mas não sei o quê, não fala nada do Natal, né? Eu vi ali na Avenida Paulista somente um presépio, né, que ficou do lado de dentro do Hospital Santa Catarina, né? Não era para fora, era para o lado de dentro. Lógico, dava para ver para o lado de fora, né, mas foi o único símbolo cristão. Falei, puxa vida, ainda bem que pelo menos um presépio está lá, né? Mas a gente percebe que muitas vezes, então, as festas, né, que celebram, né, o mistério cristão, né, correm o risco de serem esvaziados do seu significado cristão, né? Este é um perigo real, sim. Agora, falando nessas decorações, como o senhor falou, que muitas vezes são uma característica da arte, no seu artigo no Jornal Cruzeiro do Sul, desse domingo, 1º de março, o senhor fala a respeito da liberdade artística. Como o senhor deixou bem claro, também não é o perfil do programa, colocar os holofotes em cima do quê? Mas por que essas manifestações artísticas muitas vezes insistem em agredir a cultura, a fé do cristão? Não sei, são essas pessoas que precisam responder a esta pergunta, né? O que a gente percebe é constatar o fato, né? Certas manifestações pretensamente, né, artísticas, não nego que haja investimento de inteligência, de conhecimento de técnicas artísticas, de criatividade e de talento artístico também, né? Mas para quê? Para ofender, né? Fazem isto conscientemente, né? Sabem o que estão fazendo. Não é que sejam pessoas, não era bem isso que eu queria dizer. Não, eles fazem isso de modo consciente, né?
ofensas, desrespeito, tratar com desdém, né, aquilo que é caro, né, às pessoas de fé, né, aos cristãos, como é Nossa Senhora, Eucaristia, Jesus Cristo. Acho que falando isso já dá para a gente recordar o que foi que aconteceu. Não é? Então, é um chamado à consciência, né? Tomar consciência para estas pessoas, mas também para os outros, né? Será que esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de ação, né? Contribui de fato para uma sociedade mais democrática, pluralista, ou é uma manifestação perigosa, né? de um desprezo, né? para com as pessoas? Será que isto ajuda, né? a nós vivermos numa sociedade mais pacífica, ou isso só aumenta mais ainda a violência que nos faz sofrer a todos? Não é? Então, que tipo de sociedade a gente está construindo? Né? Que tipo de sociedade a gente quer para nós mesmos? Né? Quando as pessoas utilizam do seu conhecimento, da sua inteligência e do seu talento para ofender as pessoas. Quer dizer que acaba fazendo uma relação, mais uma vez, até com o tema da campanha, da fraternidade, vida, dom e compromisso? Tem tudo a ver também. Né? Quer dizer que podemos usar as nossas energias, nossas capacidades para o bem e não necessariamente para o mal, né? Exato. A liberdade artística é uma coisa boa em si mesma, né? Agora, não significa dizer que tudo aquilo que é livre seja bom. Não. E bonito. E bonito, né? Mas o que a gente faz com a liberdade, né? Pode ser bom ou pode ter consequências negativas, né? O artigo que eu escrevi também é um apelo, né, para a própria comunidade artística para, de fato, refletir, né, sobre sobre a situação da própria arte. Eu não sou artista, não fiz faculdade de arte, não tenho conhecimento técnico, acadêmico disso. Mas eu me pergunto, e eu pergunto aos artistas, né, será que elevar o imoral, o obsceno e o feio à categoria de arte, se isso não destrói a própria arte? Né? É um questionamento que eu faço, né, e que gostaria que... É um convite à reflexão. Então, Júlio, estamos chegando ao final desse bloco do programa. Gostaria que o senhor deixasse sua bênção nesse período de Quaresma para quem está nos acompanhando pelo rádio e pela televisão. Bom, eu gostaria então de desejar a todos os que nos acompanham aqui por este programa, né, desejar uma feliz Páscoa, uma boa preparação à Páscoa, de fato a Quaresma, e também a campanha da fraternidade. Participar da Semana Santa significa a gente reconhecer a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é isto, né? Ele nos ama ao ponto de dar a vida, de morrer por mim para o perdão dos meus pecados, para a salvação de toda a humanidade. Fazer a experiência deste amor infinito de Jesus Cristo, esta é a experiência que a gente faz, aquilo que nos causa impacto nesta nossa celebração, e é também aquilo que motiva a nossa mudança, a nossa conversão, é aquilo que justifica todos os nossos esforços, é aquilo também que nos ajuda a enfrentar os sofrimentos, né? Também as ofensas que se recebem, né? Com grandeza de alma, com espírito de caridade, com o desejo sempre de uma justiça misericordiosa. A todos vocês, a bênção e uma boa Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Niso Comunidade. Não saia daí. A Câmara Municipal de Sorocaba aperfeiçoa seus meios de comunicação com a sociedade, ampliando a transparência e dando visibilidade aos trabalhos realizados pelo Legislativo da cidade de Sorocaba. No Facebook, a comunicação das matérias ficou mais leve e direta, facilitando o acesso e a rápida compreensão dos temas discutidos. Hoje temos transmissão ao vivo através de lives, enfocando atividades internas e externas dos parlamentares.
No Face você também encontra eventos para audiências públicas, campanhas e fotos exclusivas da cidade. No Instagram você pode acompanhar as campanhas, a atividade dos servidores e enfoque diferenciado no IGTV e nos stories do Insta. Nossa audiência só aumenta e hoje os trabalhos da Câmara são acompanhados pela TV Câmara e pela Rádio Câmara em todo o mundo. No Face alcançamos mais de 10 mil seguidores. No Insta, triplicamos os seguidores, que chegam a mais de 1.500. Além destas ferramentas, você pode mandar o seu alô, crítica ou sugestão para o nosso WhatsApp. E pelo Twitter, você acompanha instantaneamente notícias e dicas quentinhas, 24 horas por dia. Câmara Municipal de Sorocaba. Com você em todo lugar e nas mais diversas plataformas de comunicação. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania. Voltamos com o Nilson Comunidade. Em decorrência do mês das mulheres, vamos falar sobre o empoderamento feminino e legislação. O curso PLP, que são promotoras legais populares, capacita mulheres para se tornarem líderes comunitárias, isso é, agentes transformadoras na rua ou em seus meios sociais. Estamos recebendo aqui a jornalista e participante do programa, Leila Gap, que nos contará mais detalhes sobre como funciona esse curso e também vai falar sobre a trajetória dela como jornalista e ex-aluna da Uniso. Leila, muito obrigado pela sua presença, uma satisfação enorme ter você aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como jornalista. Você é de qual turma da Uniso? Das primeiras turmas? A segunda turma. Então entrou em 97. 1996, na verdade, começou a aula em 97. Isso, foi. Isso, muito bem. Você, depois que entrou no curso, por que escolheu o jornalismo? O que naquela época, você, menina, jovem, se interessou pelo tema? Não que você não seja menina e jovem ainda. Então, na verdade, foram vários fatores, né? O meu pai é um comunicólogo nato. E eu, por osmose, também fazia o mesmo, né? E era natural a leitura, contar história, escrever, eu já ensaiava alguns contos e tal, né? E aí foi muito interessante, porque durante a aula de inglês, fazia inglês há muito tempo, e eu falei para a professora que eu estava pensando em fazer fonoaudiologia. E ela espontaneamente virou e falou, não, você vai sofrer, você não tem que tratar quem não consegue falar ou tem dificuldade para ouvir, é o contrário, você tem que conversar com quem já tem a comunicação em si e tal, né? Não ensinar exatamente, você já é uma jornalistinha nata. E ali foi o start. Eu falei, mas não é que é mesmo, né? Não tem nada a ver, né? E aí eu entrei, prestei só para jornalismo, aqui na Uniso e em outras universidades, mas passei aqui, tinha interesse em fazer aqui, perto da minha família. Ingressei e felizmente deu certo, logo eu consegui emprego na área. E você começou a trabalhar logo no começo da faculdade? Sim, eu entrei com 17, fiz 18, já comecei a trabalhar, 18 em um mês. Eu entrei a trabalhar no Jornal Cruzeiro do Sul, primeiro como caixa. E um ano e pouquinho depois, eu já fui para a redação para trabalhar como digitadora. Digitadora? O que fazia uma digitadora? Ai, gente. Lá em 98? Estamos falando em 98, então. Foi. Olha, digitadora naquela época, assim, a gente já tinha, né, computador, acesso à internet, mas ainda era menos do que hoje. Primitivo. Tinha muitos repórteres que, na verdade, foi em 2000 que eu entrei lá. Eu demorei um pouquinho, Ai, gente, sou ruim de data aqui, perdão. Mas vamos lá. A digitadora tinha repórteres que mandavam os textos, eles eram correspondentes regionais, né? Então, eles mandavam os textos por fax, né? Não tinha tanto assim... Mandava algumas coisas pela internet, mas ainda tinha o costume de mandar a versão física, né? E aí, éramos em 3 digitadoras
e a gente digitava tudo, codificava tudo que não era digital. Então, por exemplo, vinha de tudo, né? Carta do leitor, reparo em matéria, reportagem enviada por fax, que mais? Recado da diretoria, vinha tudo que... OCEL, OFEBAS, necrologia, né? Anúncio, né? Às vezes anúncio de última hora a gente tinha que digitar. Então, aí eu comecei como digitadora, depois eu fiquei consequentemente, obviamente, como digitadora, ali você começava também a ver os textos também de outros colegas, enfim, de acompanhar, de repente, assim, que vontade louca de redigir isso aqui. Exatamente. Não, mas era interessante que eu redigia e foi um processo bem interessante, porque você pega Você digitava, mas não podia redigir, né? A notícia em primeira mão, né? Então, às vezes, eu estava digitando e parava, assim, né? Gente, está acontecendo isso mesmo? O político disse isso, né? O prefeito falou isso mesmo. E continuava, né? Abre aspas e vai. Era bem interessante. E o medo também, depois tinha uma revisão, né? A gente revisava as 3 digitadoras, né? Quando uma pegava, as outras 2 revisavam, para ver se não tinha erro, comparava, né? Para ver se não tinha erro. E essa função ficava até a primeira impressão do jornal, né? Então, foi bastante enriquecedor esse processo, porque a gente aprende como que é o funcionamento de uma grande empresa de informação. Depois eu fui para a Secretaria de Redação, também aprendi muito, que daí envolve um pouco de gestão e mediação com diretoria, com presidência. E logo em seguida eu terminei a faculdade aqui, eu terminei em agosto, eu fui promovida em setembro a repórter, que era o combinado entre eu e o editor, que tinha uma vaga, ele ia segurar e tal. E aí comecei também fazendo... Daí eu compunha os textos, né? Compunha textos de colunas, colunas de pesquisa. A gente tinha uma coluna que chamava Há 100 Anos, né? Porque o Cruzeiro sempre foi um jornal antigo, né? Tinha uma coluna Curiosidades, Hoje é Dia D, né? E sempre tem um dia comemorativo, aí eu compunha, comecei aos pouquinhos, né? E fazendo algumas matérias especiais. E daí depois desembestou, né? Você ficou quantos anos no Cruzeiro? Eu fiquei 15 anos. 15 anos. 15 anos. Aí eu saí de lá porque, por vários motivos, né? Queria outras coisas, queria estudar, queria me envolver com a docência. Hoje você está fazendo doutorado em Comunicação e Cultura. Aqui na Uniso, com bolsa 100%. Again, né? Porque o mestrado já foi assim, né? Isso são bolsas mérito ou bolsa da CAPES? Todas CAPES. Bolsa CAPES. Tá. E aí você agora também, além de estar estudando, você também é uma escritora. Você é uma biógrafa, é isso que chama o termo técnico? Também é esse. Eu costumo dizer que eu sou historiadora, pesquisadora e biógrafa, escritora. Eu faço um pouco de tudo, porque esse mercado é um mercado, assim, como que se diz, ele é bem amplo. Tem as pessoas, empresas e famílias que querem que você escreva e você cuide de todo o processo, como tem as pessoas que querem ter orgulho de escrever, ou no mínimo de contar, né? Eu vi recentemente, eu peguei a biografia do Fagner, o cantor, para ler, e a moça que escreveu é uma moça que tem escrito aí várias biografias por meio da oratória, né? Da oralidade, da história oral. Então, ele não tem o dom da escrita, mas ele contou, então ela conta em primeira pessoa todo o processo e tal. Então, tem esse público que quer contar, tem o público que quer realmente escrever, e aí você orienta como que é esse processo de escrita. Tem o público que você ajuda a fazer a pesquisa, literalmente, e a inserir texto. E tem o público que não quer se envolver com a escrita, ele só quer que você conte e te dá toda a liberdade. Tá. Tem bibliografia já não autorizada ou não? Tem, na verdade, todos os trabalhos que eu fiz, porque eles são demorados, né? Eu demoro mais ou menos uns 2 anos, né? Por exemplo, tem um cliente meu, que é de Tatuí, que a gente está namorando faz uns 3 anos. Agora a gente talvez feche contrato. Mas, assim, é um processo longo, é um processo que envolve uma preparação, inclusive financeira, da família, e envolve uma preparação minha também, né? Porque, que nem ele é produtor de laranja.
Então, imagina o quanto que eu não tenho que estudar para chegar num ponto de entender o que ele está me dizendo, né? Porque essas pessoas, nesse caso em especial, a pessoa não tem tanto tempo para ficar me dando entrevista, né? Então, tem que ser são momentos assim que tem que ser extremamente enriquecedor. Então, eu não posso perder tempo, né? Mas, então, eu tenho que ficar um tempo estudando, converso com as pessoas ao redor para entender até que a gente realmente marca uma situação cirúrgica de umas 3 entrevistas para conseguir conversar. Mas é bem como que se diz assim, não é um processo engessado, né? Mas é enriquecedor. E aí você também se envolveu com esse projeto que é o Promotoras Legais Populares. Do que se trata? Então, vamos lá. O curso de capacitação Promotoras Legais Populares, ele não nasceu aqui, ele nasceu no Chile, e o objetivo, e se espalhou por toda a América Latina, e já tem alguns países no exterior, Europa, que tem esse curso. Qual que é a ideia do curso? Essa onda, né, que vem vindo depois dos anos 60, em que a mulher foi cada vez mais emancipada intelectualmente e ela começou a cada vez mais ocupar o lugar de liderança dentro das famílias, ela não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade de várias frentes, né? Então, o que foi diagnosticado, principalmente nos países de alta violência? Que se a violência, principalmente contra a mulher ou contra a criança ou idoso, ele é alto, mas a mulher é o líder dessa família, então melhor é educar, né, essa mulher para que ela tenha conhecimento da legislação, da educação, para que ela possa ser o difusor diferente ali naquela família. Aí a dúvida de todo mundo, né? Como que o índice é alto se a mulher é líder? É a falta de conhecimento. Então, a proposta do curso de capacitação, ele envolve toda a legislação e entendimento da legislação para essas mulheres entenderem. Em outras palavras, é praticamente você contar para a vítima que ela é vítima, né? Porque às vezes ela não tem entendimento de que o que ela está vivendo é uma situação de abuso, né? Por conta de uma construção cultural extremamente pautada pela estruturação machista. Então, o que aconteceu? Fizeram um curso de capacitação, que ele dura todos os cursos 1 ano, né? Durante 1 ano, uma vez por semana, existem vários tipos de aulas e palestras, que envolve, né, conhecimento geral histórico, conhecimento da Constituição, qual que é a diferença de Constituição, Carta Magna para a legislação estadual, municipal, qual que é a diferença, direitos humanos, direitos da mulher, direito do idoso, da criança, né? E também como que é o processo de acesso a esses mecanismos judiciais. Porque, assim, para exemplificar, às vezes o filho passa por uma situação em que ele é abordado ou detido, e a mãe às vezes vai para o promotor, né, ou para o juiz pedir, por favor, reveja o caso do meu filho. E não é esse o caminho, né? O caminho é via defensoria pública, tal. Então ela não entende qual é o caminho. O objetivo do curso é mostrar qual que é o caminho desse acesso judicial. A longo prazo, a ideia é fazer com que essas mulheres cobrem, né? Elas façam parte dessa engrenagem e, fazendo parte da engrenagem, elas comecem a cobrar mais situações para que isso melhore, né? Às vezes a gente vê assim na defensoria, se você for de manhã, a fila dá voltas no quarteirão, né? Mas quanto mais tiver gente pedindo, né, vai chegar num ponto em que vai ser visto e percebido que é preciso mais advogados ali dentro. Então, é tudo dentro de uma engrenagem. Aqui em Sorocaba, o curso de capacitação ele é viabilizado pelo Instituto Plena Cidadania, que a abreviação é Pleno, com U, e ele existe há 18 anos. Né? Ele é mantido com recursos públicos, né? Federais, estadual e municipal. E como que ele é gestado, né? Existe uma parceria aqui com alguns sindicatos, um deles é o Sindicato dos Metalúrgicos, que abriga, dá todo o prédio, né, tal,
sem fins lucrativos, as alunas não pagam nada, são oferecidas 40 vagas por ano. Nós já temos formadas aproximadamente 800 mulheres capacitadas. Aí, o que é isso dentro da sociedade, né? Uma mulher, dá para perceber, né? A gente tem vários índices lá dentro. Uma mulher que chega lá no curso tímida, né? Independente se ela for do público que é, como que se diz, vítima de violência, ou se ela é de enfrentamento, porque são os dois públicos do curso. O que é a de enfrentamento? São advogadas, assistentes sociais, psicólogas, tanto particulares quanto que estão no mecanismo, né? Às vezes o SEREM, ou às vezes prefeitura. Então, esse é o público, né? As vítimas e as de enfrentamento. Então, elas chegam lá tímida e depois de um ano, né, a gente percebe visivelmente a trajetória dessa mulher entendendo tanto o macro quanto o micro. Né? E como que sai isso? É uma coisa que a curto prazo ou médio prazo a gente não consegue mensurar, não é palpável. Mas a longo prazo dá para perceber. É a pessoa que numa roda de conversa vê algum tipo de situação e pontua. É incisiva, né? É um tipo de pessoa que começa a se transformar numa líder comunitária sem ela mesma perceber, né? Ela, pela postura dela, ela começa a se transformar num referencial dentro da igreja, dentro do bairro, da comunidade, da instituição, né? Então, quando alguém tem alguma dúvida e passa por alguma situação, olha, eu não sei, mas eu estou tão constrangida com essa situação que eu acho que está errado. É essa mulher que ela procura para conversar. Então, a longo prazo, a gente tem visto o índice, né, o número de pessoas que estão procurando defensoria, advogado, a justiça, né? Quando a gente fala assim, nossa, o botão do pânico aumentou, né, pra caramba, foi preciso comprar novo lote e tal. Na verdade, é um mecanismo que está vindo disso, né? É o conhecimento, não é que a violência está, de fato, aumentando, mas é a denúncia, o processo, o acesso está sendo aumentado. Aqui em Sorocaba, nós estamos há 18 anos, em São Paulo há 30, no Brasil é mais ou menos 35, porque, se eu não me engano, começou em Porto Alegre, mas a proposta existe aí, acho que é 35 mesmo, 36 mais ou menos. Aqui em Sorocaba, quando abriu, eu era já repórter do Jornal Cruzeiro e, na oportunidade, eu não tive como fazer o curso, mas algumas colegas foram, como Thelma Silvério, Estela Casagrande, a Helena Migueletti Gozano, fizeram, gostaram, né? E aí a gente percebe isso como volta, né? Voltou no texto. Né, voltou num texto, você deve lembrar, deve conhecer, um texto voltado para o direito humano, voltado em defesa da mulher, voltou com um diferencial. Você percebe, né, está ali do lado, você percebe qual é a diferença dessa mulher empoderada. E aí eu ficava namorando, né, poxa, eu quero me aproximar. Por conta da função, tive oportunidade várias vezes de entrevistar coordenadores, professores, tal, então eu ficava namorando. Quando eu saí do jornal, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no curso, né? Eu saí final de 2014, em 2015 ingressei. E aí fiz o curso como aluna, tal. É engraçado que, assim, ao mesmo tempo que nada ali era 100% novidade, tudo ali era novidade, né? Porque você estava num outro olhar, né? Um olhar de aluna, um olhar de participante. E aí eu vi o processo das minhas colegas e o meu processo também, né? E a partir dali eu achei que era interessante eu fazer parte daquilo, né? Então aí eu comecei, na verdade, a lecionar lá dentro, né? A levar todo o meu conhecimento em torno da comunicação, da escrita, esse empoderamento que vem de dentro do saber falar, do saber escrever, eu comecei a levar lá. E aí hoje eu sou uma colaboradora PIN. Qual é o público-alvo desse projeto? Quais são as mulheres? Você, por exemplo, jornalista, tá? Mas quem são? São donas de casa, são líderes comunitárias, são mulheres da comunidade? Independente do perfil, de idade, faixa social, qual é o público-alvo? Olha só, a ponta do iceberg são as vítimas, né? Então, assim, onde que a gente foca?
como que se diz assim, nas frentes de enfrentamento, que são, a gente espalha, né, tanto e-mail, WhatsApp e por aí vai, em Serem, no Sim Mulher, na Delegacia da Mulher, a gente foca nisso. Mas o Pleno, ele tem uma parceria com o sindicato, né? Então, o sindicato ele tem uma parcela das vagas que são para as, como que se diz, as colaboradoras, não do sindicato, mas das empresas que ele atende. Então, como, por exemplo, o Sindicato Têxtil de Sorocaba, que o público é quase 100% feminino, né, das costureiras, das mulheres que trabalham nessas empresas. Mas também a gente sempre avisa as ex-promotoras. E essas promotoras trazem outras, né? Traz a mãe, a filha, a sogra, a vizinha, né? E aí vem de tudo. Hoje, quando você olha na grade de quem é o perfil, a gente vê claramente que é dividido em dois. O público-alvo são as vítimas, mas o público que está lá, ele é dividido em dois. Tanto nas vítimas, que compõem em torno de 50%, no máximo 55%, quanto as agentes de enfrentamento, que são psicólogas, psicólogas, advogadas, assistentes sociais, ou às vezes líderes dentro da empresa, sindicais, ou então... É tudo trabalho voluntário? Tudo voluntário. Então, o sindicato disponibiliza as salas, a estrutura... E aí cada professora dessa, ou cada estimuladora, como você está falando aí, que é a outra parte, ela é voluntária, ela vai lá ministrar a aula de forma voluntária. É dividido o quê? Você tem um curso formal, ou seja, hoje tem aula de direito, amanhã tem aula de capacitação de outra coisa, é isso? A gente tem um script, né, um roteiro do que é preciso ter, e a gente tem os professores colaboradores. Nenhum dos professores ganha nada para ir lá dar aula. Por vontade de ver a mudança social mesmo no mundo. Teve algum caso pontual, que é característica nossa, do jornalista, né, dar exemplo, né? Teve algum caso que, de repente, de uma promotora dessa mudou, ela reestruturou, ela fez acontecer, que virou hoje um case de sucesso lá? Nossa, toda a turma tem, e tem mais de um, tem vários, né? A própria atual coordenadora, que é a Neia Mira, ela começou no Pleno como faxineira, porque o Pleno antes tinha uma sede própria, com um computador e tal, com funcionário. Hoje é o sindicato que abarca essa parte, né, financeira. Então, a Neia, ela começou como faxineira lá dentro, ela é negra, ela tinha acho que até o 2º grau só, né, até a oitava série, antiga 8ª série, começou como faxineira. A partir do momento que ela entrou como funcionária, ela já foi convidada a fazer parte do curso de capacitação. Fez, né, a ponto de voltar a estudar, terminou o ensino médio, fez pedagogia via bolsa também, está agora fazendo uma pós-graduação e virou coordenadora do projeto, né, tamanho o empoderamento. E para a gente ter uma ideia, a posição de coordenador, a partir do momento que ela recebe, né, dentro ali daquela estrutura da instituição, ela recebe um salário, ela praticamente hoje é o símbolo, né, do Pleno, porque ela está disponível 24 horas por dia, ela é remunerada? Ela é. Ela recebe, porque o Instituto Pleno, ele é uma ONG, com tudo certinho, e ele tem alguns funcionários. Mas e essa verba veio de onde? Ela é pública. Pública. Ela é federal, estadual e municipal, né? A parceria com o sindicato, ela veio depois que houve queda nesse repasse de verba, né? Mas antes a gente tinha uma sede própria. Mas o Pleno, ele tem, acho que 3 funcionários só, o resto é todo voluntariado, né? Dos professores, o mecanismo de funcionamento. E a Neia, ela se empoderou dentro da casa dela, né? A filha dela hoje é uma agente de disseminação de informação dentro da escola. A menina não tem a idade mínima para fazer o curso do PLP, é 16 anos, a menina vai fazer ainda. Mas a menina já se tornou líder dentro da escola pública, né? Tamanha reverberação disso dentro da família, né? Mudou o comportamento do marido, mudou do filho, né? Dos parentes ao redor, né?
E os casos são muitos, e aí chegam ali, por exemplo, assim, eu tenho aluna, por exemplo, que vivia numa situação, por exemplo, de abuso verbal, às vezes até financeiro, e conseguiu se emancipar intelectualmente, que a gente chama, a ponto de conseguir uma separação, por exemplo, e voltar a estudar e voltar a ter uma vida mais adequada, melhor para ela, para os filhos. Isso é recorrente, né? Tem muitos exemplos assim. Como é que eu faço para ter acesso às informações do curso, com telefone de contato, e-mail, local de atendimento, para que possa ir lá para tirar alguma dúvida, enfim, um serviço aí para a gente? Nós estamos com o curso com as inscrições abertas. As inscrições vão até dia 12 de março, quando a gente terá uma aula magna na Câmara, a partir das 19. Se você não conseguir fazer a inscrição antes, é só aparecer lá na aula magna. Bom, para fazer a inscrição, documento básico, RG e CPF, comparecer lá no Sindicato dos Metalúrgicos, que a gente tem uma sala lá, que fica na Júlio Hanser 140, a partir das 2 da tarde, e o telefone de contato é da Neia Mira, que é a coordenadora, que é 15 99105 1807. Repete para o nosso telefone. 15 99105 1807. Lembrando que a rua Júlio Hanser, do Sindicato dos Metalúrgicos, fica ali no Jardim Faculdade, pertinho da rodoviária de Sorocaba. Leila, qual é o seu e-mail de contato também para quem alguém eventualmente queira falar com você por e-mail? É leila.gapy@hotmail.com. Repete para nós, por favor. leila.gapy@hotmail.com. Leila, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para você nesse trabalho, tá? Que você tem aí muitas biografias e muitas boas histórias para contar, inclusive essa com que você está participando conosco hoje. Obrigada por estar aqui, adoro. O News Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!